Nasci em Brasília, que é lá hoje denominado Brasileia. Lá existia o trabalho. Em 1918 já existia um trabalho lá, existia uma sedezinha lá, juntamente com meu padrinho, Antônio Costa, André Costa e mais outras pessoas, junto com meu pai. Mas devido à perseguição, aí fecharam, né? O primeiro trabalho dele, que ele começou, foi na Vila Ivonete, né? Pouquinha gente, muito oculto, porque realmente era muito perseguido, não era que nem hoje, não tinha liberdade que tem hoje. E nesse período que eu tive dentro da casa dele, chegou um ponto de eu ver a casa dele cercada por 40 praças, por calúnia, para vir levar ele preso, etc, né? Mas tudo se saiu bem, nesse tempo o governo era Fontinelli de Castro. E ele se saiu bem e tudo era mentira. Porque ele só fazia o bem à humanidade, só fazia o né? bem. Agora tinha pouquinha gente, aqueles Major Derno, conhece? Desde esse tempo também acompanhava ele. Como é que eram os trabalhos lá? Os trabalhos era Concentração? concentração, cântico. Os bailes, nessa época, quando nós chegamos, não bailava, só depois, com um ano, dois, depois nós chegamos. Aí foi que ele começou a ensaiar os bailes, que os hinos era pouquinho, ele tinha pouco hino, os irmãos quase não tinham, né? Então, se a gente ia ali cantar, concentrava, etc, e tal, aqueles festejos de São João, muito bonito, gostava de fazer uma festinha assim, de 15 em 15 dias, lá no salão, o pessoal divertir. Pouquinha gente, né? A gente lutou, vem lutando. Quando eu comecei a tomar esta bebida, eu tinha 14 anos de idade. Estou com 69, daí vocês podem tirar a relação, né? Mas que antigamente existia mais uma força nesse trabalho. E hoje eu sinto que a força está menos. Justamente eu acho que realmente devido à retirada da matéria dele, que é o espírito, eu afirmo que está conosco, né? Mas a matéria a gente não está vendo, aí a gente fracasseia um pouco, né? Realmente ele representava no meu eu um mensageiro de Jesus. Mestre Mineiro é uma pessoa muito alegre. Muito alegre. Daí, ele, na medida que ele era uma pessoa alegre, ele também desejava que todos se alegrassem com ele. Daí ele brincava, ele prosava, ele até dançava, até promovia festa de dança, né? E dançava, só para se alegrar e ver o pessoal dele alegre. Né? É que no Alto Santo ele fazia sempre festa. Fazia, fez muitas festas, né? Diversas. Eu já cheguei quase no término das promoções festivas, né? Festa de dança, mas ainda dancei com ele, ainda cheguei a dançar em sala que ele dançava também, né? Dançava muito bem. Era muito pé de ouro. Pé de ouro. Inclusive ele tinha até um dizer, né? Quando o tocador puxava lá a parte, né? Aí ele levantava e dizia, olha uma dama de prata para dançar com um cavaleiro de ouro. Aí essa dama sempre não faltava. Inclusive era disputado até, né? Agora, era uma honra dançar com o mestre. Né? Pois bem, então, aí estava 10 homens, né? Lutando com uma tora de madeira, mas nem sequer movia. E ele de parte olhando, né? Até que ele mandou que os 10 homens afastassem e sozinho, né? Encostou o ombro, levou da tora de madeira até onde era necessário levar, né? Quer dizer, fez o serviço de 10 homens. Né? Quer dizer, ele tinha aquele corpo gigante,
aquele corpão, aquele físico grande, mas e mesmo assim não dava para ele ter aquela força normalmente por 10 homens, né? Ele tinha mesmo as coisas em comum. Quando ele queria, ele não gostava de andar se apresentando, mas ele queria, claro, dar uma demonstração. Quando era necessário. De que? Quando era necessário, ele ia, né? Quando era necessário. Quando era Não gostava necessário, de se né? exibir, né? Não gostava de se exibir, quer dizer, por qualquer coisa, querer ser, né? Por sinal, ele era uma pessoa assim, sumamente democrática, nunca deixou transparecer que tivesse egoísmo, sempre ele dizia que era igual a todo mundo, né? De fato. Mas aí, saindo desse princípio, aí na história comum, era uma pessoa, por sinal, teve os erros dele, né? Quer dizer, os erros naturais, que a pessoa não pode fugir, passou por esse mundo, ele errou também, teve os erros, ele bebeu cachaça, né? Ele até deu pancada, acaba se metia a besta e ele tinha, na mocidade dele, né? Aí ele também não era obrigado a levar todo o desaforo para casa, né? Ele também deu pancada, né? Embora que depois já na idade madura dele, né? Já ele não estava mais para isso, já ele suportava tudo, né? Teve gente aí a certa altura que chegou a desafiar dentro da casa dele, né? E ele aguentava aquilo tudo calmamente, etc e tal, mas não foi todo o tempo assim. Aí ele trabalhava, né? Sempre foi um homem do campo. Além de outras atividades passadas, né? No duro, né? Na história da dureza, né? Ele foi, ultimamente, né? Foi agricultor. Tinha cada um roçado, que era aquelas coisas enormes, plantações enormes, aquilo tudo portei, aquele paiolzão cheio de milho, cheio de arroz, aquele roçado de roça, de macaxeira enorme. Eu nunca vi nesse período que a gente conviveu junto, eu nunca vi ele vendendo um saco de milho, um saco de feijão, um saco de farinha, não. Tudo era para despesa dele e para dar para quem necessitasse, quisesse, né? Ele levava saco de mais saco, né? Pois bem. Mestre Nel era uma pessoa trabalhador, humilde, amável com todo mundo, recebia os velhinhos, as crianças, adultos, todo mundo. Até os animais. Até os animais ele era cheio, e no campo dele era bonito. Todo mundo de tardezinha ia cumprimentar o mestre, tomar a benção do mestre. De manhã as crianças passavam para a escola, tinham aquele prazer de ir lá tomar a benção dele, contar a historinha. Outros liam uma lição, né? Para ele ouvir, se sentir feliz, né? Ele dava aquela força para as crianças. Quando era mais tarde, os moradores daqui todos parece que tinham aquela obrigação de antes de ir partir para o seu trabalho ou para qualquer negócio, tinha que ir lá com o mestre, falar com ele, tomar a benção. E era assim. Muitos trabalham com ele, que ele mesmo estava na marreta trabalhando junto com nós. Ele mexia, era o daime, e batia o cipó. Batia o cipó. Ensinava a fazer tudo. Fazer tudo. Inclusive ele fazia coisa que a gente se admirava. Talvez o panelão estava
fervendo, ele apertava com a mão a nossa panela. De muito tempo que nós estávamos juntos, aí ele me tirou para fazer parte da mesa, dos mesários. Aí eu todo tempo acompanhando ele para qualquer ordem, qualquer decisão que ele quisesse. Tanto fazia lá dentro do trabalho material como espiritual. Resolvia uma parte dos negócios dele também, às vezes aqui na cidade, eu vinha resolvia. Eu quem fazia a feira, quando ele mandava. Cuidava dos animais, do gado, tudo que ele criava lá. Que ele tinha Era muita fartura lá. Era muita fartura, era uma riqueza. Nesse tempo lá era um céu. Quando as pessoas iam para lá, fim de semana, não tinha mais vontade de voltar. Era de 20 a 50 pessoas por dia comia lá na casa dele. Assistia. Não faltava nada para ninguém. E ele não era uma pessoa de chegar pedindo nada para ninguém. Ele tinha era para dar para qualquer pessoa. Eu estranho muitas pessoas por aí que são mestres e só quer que leve tudo para ele. Para esse mestre. E no tempo dele, completamente diferente. Ele que tinha para dar. Ele né? tinha para dar, não para pedir. Mas o pessoal trabalhava muito na agricultura? Trabalhava, ele trabalhava muito, inclusive nós plantava muito, criava muito. Ele tinha gado, tinha bastante gado, tinha leite, tinha muito porco. Nós chegamos de época ele teve de 25 capados, 30 lá numa manga Ele que ele comia mandava carne fazer. de porco? Né? Comia, ele gostava. Escuta, e essas terras lá do Alto Santo era muita terra, né? Era muita terra, eu cheguei a também ser fiscal das terras dele. Quantos hectares, mais ou menos? Eu não dava para avaliar essas hectares, mas ele tinha muito. Ele tinha 42 moradores dentro da área dele lá. Mas cada um trabalhava para si, não cobrava nada de ninguém. Todo mundo era dono. Ele só não aceitava era vender. Se a pessoa saísse porque quisesse, era problema da pessoa. Tinha deles que não dava nem um dia de serviço para ele, que às vezes ele pedia um dia de serviço para uma pessoa, para dar uma ajuda para ele. Mas aqueles que podiam. Mutirão lá. Fazia. Mas só para aquelas pessoas que podia, por acaso, ele tivesse uma situação melhor, ele aceitava. Mas se o cara que não tinha condição de dar um dia de serviço para ele, se chegasse na hora ele mandava voltar. E eu assisti isso. Se chegava lá, era bem recebido por ele. Eu nunca vi ele, de qualquer parte, eu nunca vi ele receber ninguém de mim. Até os bêbados. Chegasse uma pessoa bêbada lá, ele mandava se deitar e dormir lá até ficava bom e mandava para casa. Do mestre Dineu? Todinha. Todinha. A senhora lembra dele? Lembro. Como é que ele era como irmão para a senhora? Era bom? Bom. Sente saudade Ele é dele? que trouxe essas crianças. Primeiro filho de mamãe. Mais velho? E era bem pouquinho gente, sabe? Pedro Marques, Damião Marques. Sei que eram essas pessoas que tinha. E quando ele foi lá para o Alto Santo, a senhora acompanhou ele? Acompanhamos, sim. Aí já tinha mais, já foi em 45, quando ele mudou-se da vila lá para o Alto Santo. Foi em 45. Aí já tinha muito discípulo com ele, sabe? E a maior parte acompanharam ele. Os que eram vizinhos dele ali na vila, tudo acompanharam ele para lá. Como é que era a convivência com o mestre Dineu?